Quantos de vocês não desejam a chance de ter uma oportunidade de ter uma nova história? Quantos de vocês desejam, poxa, eu gostaria de ter uma nova história, especialmente, não agora para frente, talvez não agora para frente, mas lá atrás, houve um homem que ele teve essa oportunidade, e o seu nome era Jabes. Olha como o texto começa: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quem era Jabes? Jabes era um morador, era um descendente de Judá. Judá era uma tribo do povo de Israel. O povo de Israel é aquele povo que está lá no Oriente Médio, né, e fica lutando com os outros povos lá por causa de terra e também por causa de outras coisas. Mas há mais de 3.000 anos atrás, lá estava Jabes, e ele estava nascendo, e a sua mãe deu o nome dele de Jabes, porque ela disse assim: porque com dores o dei à luz. Literalmente a palavra Jabes significa aquele que causa dor. Não é uma história boa, não é uma história legal, mas nós aprendemos aqui algumas coisas muito importantes, e eu quero que você guarde isso no seu coração, que, primeiro, uma nova história vem depois de uma história não desejada. Uma nova história vem depois de uma história não desejada. Quantas crianças não foram desejadas pelos pais, na verdade pelas mães? Nós vemos o sofrimento que é hoje, vemos aí os rapazinhos, as mocinhas, né, querendo fazer de tudo, de qualquer jeito, querendo sair para as baladas, para as festas, para as farras, querendo ir e voltar e fazer as graças, mas só quem paga o pato, só quem fica com a responsabilidade é a mãe, é a mocinha. Porque quando ela dorme com o rapazinho faz um filho nela, e ela engravida, e quando o rapazinho ouve isso, ele diz: não, eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu sou o pai. E aí ele acha que dando R$100 por mês, ele está arrebentando. E aquela menina que não tinha estrutura, não tem estrutura para ser mãe, que não tem estrutura para carregar um filho na barriga, ela começa a ter sentimentos controversos. Ela sente coisa boa, sente coisa ruim, sente coisa alegre, sente coisa triste, sente raiva, sente mágoa, sente tristeza, sente depressão. E aí ela começa a sentir todas essas coisas, e essas coisas começam a descer para o seu neném, descer para o seu filho que ela carrega na barriga. E às vezes, quando a menina ela é mais perturbada, ela tem uma porta aberta para o diabo entrar e sair, ela começa a amaldiçoar o seu filho, xingar o seu filho. Quando eu morava em Goiânia, eu sofria, porque eu morava numa casa, e na casa do fundo era alugada, e muitas vezes a pastora Cláudia ia trabalhar, e tinha acho que era uma jovem, eu nunca vi o rosto dela, mas quando ela chegava, e ela chegava nervosa de algum lugar que eu não sei onde era, e a criança chorava, e ela dava um grito só, o primeiro grito, e a criança começava a chorar diferente. Ela começava a chorar desesperado, como sabendo que ia apanhar, e eu ouvia aquela mãe batendo naquela criança de 3, 4 meses. E aquilo era doloroso demais para mim. E eu ficava pensando: cadê o pai dessa criança? Essa criança tem um pai? Onde está o pai dessa criança? E ela sofria. Graças a Deus mudamos daquela casa, e eu não sei o que aconteceu com aquela criança. Muitas vezes nós vemos que às vezes a relação do marido e da mulher não está bem, não anda bem, e aí a mãe ela não consegue carregar o fardo nas costas, porque o fardo não foi feito só para a mãe carregar, o fardo foi feito para o casal carregar.
E aí a mãe começa a descontar nas crianças, começa a bater nas crianças, agredir as crianças de forma assim, incontrolável, descontrolada. A Bíblia manda a gente disciplinar os filhos, repreender com a vara, mas há que ter um controle, um equilíbrio sobre isso. E aí eu imagino tudo aquilo que vai se formando na cabecinha da criança, eu imagino tudo aquilo que vai criando ali no inconsciente dela. Ela vai pensando, por que eu não sou amado? Por que eu não sou amada? Por que eu não sou aceito? Por que minha mãe não me ama? Por que ela não gosta de mim? O que foi que eu fiz? E quando eu olho para essa história de Jabes, eu começo a imaginar alguém semelhante ao que eu estou contando. Jabes, ele teve uma nova história depois de uma história não desejada. Eu imagino que você e eu não gostaríamos de ter o nome Jabes, sabendo o significado desse nome. Você gostaria de ter esse nome? O que significa Jabes? Jabes significa, porquanto com dores o dei à luz. Não. O que significa Jabes? Jabes significa aquele que causa dor. Não. Ninguém quer ter esse nome. Quando Raquel deu à luz o seu último filho, ela o chamou Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas o seu pai mudou o nome, disse: não, vai se chamar Benjamim, filho do meu conforto. Mas Jabes não teve a mesma sorte. Talvez Jabes não tinha pai. E a sua mãe teve uma grande dificuldade para ter aquele menino. E ela sofreu. E o sofrimento fez com que causasse uma marca no coração dela. E ela então deixou essa marca não apenas no coração dela, mas também ela deixou essa marca no coração do seu filho. Ela disse: você vai se chamar Jabes, porque você fez eu sofrer. E eu imagino aquele menino crescendo com esse nome, Jabes, que causa dor. Depois você chamar Jabes, alguém dizer: e aí, causador de dor? E aí, causador de machucados? E aí, causador de feridas? E aí, machucador de gente? Não é uma coisa legal. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa que faz bem ao coração. E a palavra de Deus diz que ele nasceu assim. E ele começou a crescer assim. Mas sabe, para você e para mim, há sempre uma oportunidade de ter uma nova história. De repente você não foi o motivo daquela dor. De repente você foi vítima daquela dor. De repente você passou pela dor junto com a sua família. Talvez você passou pelo sofrimento junto com o seu pai, junto com a sua mãe. Talvez você foi vítima de um estranho, de um terceiro, de alguém de fora que te machucou. E muitas vezes alguém teve uma história triste por causa do próprio pai, que não sabia falar uma palavra de amor, que não sabia falar uma palavra de carinho, do pai ausente, do pai que critica, que machuca, que só fala mal, do pai ou da mãe que não elogia quando tira um 10 na escola, mas que pisa no calo quando tira uma nota vermelha. Mas eu quero dizer que para você também, uma nova história é possível de acontecer. É possível. Uma nova história vem depois de uma história não desejada. Mas Jabes queria mudar a história dele. Jabes queria mudar o que ele estava passando. E a segunda coisa que nós aprendemos é que uma nova história, capítulo 4, verso 9 foi o que lemos, né? Uma nova história, ela começa quando você clama por aquele que pode mudar a sua história.
Uma nova história começa quando você clama por aquele que pode mudar a sua história. Vamos falar de novo? Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá? Uma nova história começa quando você clama por aquele que pode mudar a sua história. Pega isso como verdade para a sua vida. Fala mais alto, fala mais forte, solta isso aí no seu coração. Eu vou te explicar por que isso pode acontecer. Vamos lá? Uma nova história. Amém. Está aí no capítulo 4, versículo 10, a parte A. Olha o que diz aí. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. Eu vou só ficar nessa primeira parte aqui. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Uma nova história começa quando você clama, quando você grita. A palavra invocar quer dizer chamar em auxílio, pedir a proteção de seres ou forças divinas. Nesse caso, ele invocou pelo Deus dos deuses, pelo único Deus que é real, que existe, que faz a diferença, que é dono da história, que pode mudar as nossas vidas. Ele invocou pelo Deus de Israel, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele invocou por esse Deus. Ele invocou pelo Deus de Israel, porque Jabes, olha só, aquele que causa dor, invocou, gritou, dizendo: estou sentindo dor, Senhor. Eu estou passando por a minha história não é legal, a minha história não é boa, a minha história é de sofrimento, a minha história é de pranto, a minha história é de vergonha. Eu preciso da sua ajuda, venha em meu socorro. Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Interessante que o autor de 1 Crônicas poderia ter falado assim: ele invocou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ele falou que ele invocou o Deus de Israel. Quem era Israel? Israel foi o novo nome que Jacó ganhou. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac, que era neto de Abraão. Quem era Jacó? Jacó foi o filho mais novo de Isaac. Deram o nome para Jacó porque ele tinha tentado sair, aí não saiu do parto, e aí saiu o irmão dele primeiro, gêmeos, e ele saiu agarrado no calcanhar de seu irmão, e disseram assim: esse nome vai ser Jacó, suplantador. Que nome, hein? Mas aí Jacó um dia se encontrou com Deus. Um dia Jacó se encontrou com o pai. E nesse encontro, Deus mudou a vida de Jacó. Deus mudou a história de Jacó. Deus disse para Jacó: você não vai mais se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. E por que esse nome? Porque Jacó, ao encontrar-se com Deus, Deus estava ali manifestado na forma de um anjo. Jacó luta com o anjo, porque o anjo queria subir para os céus. Jacó disse: tu não vais sair enquanto tu não me abençoares. E o anjo disse: deixa-me ir, porque o sol já vem nascendo, e tu tem que seguir a tua caminhada. Jacó disse: tu não vais, e lutou com o anjo. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Como é que se vence Deus? Como é que se prevalece com Deus? Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo ali, e o anjo veio e deu um toque na juntura da coxa de Jacó aqui por trás. E Jacó caiu mancando. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Não chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque luta com Deus e com os homens e prevalecestes. Deus é aquele invencível que gosta de ser vencido por aqueles que perseveram em buscar a sua bênção. Assim é Deus. E agora está esse descendente de Jacó, filho de Judá,
que era um dos filhos de Jacó. Ele está aqui agora passando pela sua história de tristeza, passando por sua história de amargura, e ele faz uma oração. E ele pede a Deus que dê a ele uma nova história. Talvez você tenha tentado fazer da sua história uma nova história. Talvez você tenha tentado fazer da sua história uma nova história, procurando nos relacionamentos, no marido, na esposa, procurando nos estudos, na faculdade, na graduação, procurando no trabalho, no dinheiro, no bom salário. Talvez você tenha procurado fazer a sua história procurando em algum tipo de satisfação, no sexo, nas drogas. Mas a história que você procura só pode ser dada a você por quem tem o poder de mudar a sua história, que é Deus. Jabes, então, ele faz esta oração, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, muito interessante, se você olhar na sua Bíblia, vai perceber que do capítulo 4 até o verso 8, fala sobre descendentes de gerações. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, fulano que gerou fulano. E no verso 9, vai aparecer assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sabe? O sofrimento na vida de Jabes parece ser um acidente. A luta na vida de Jabes parece ser uma vírgula aqui e uma vírgula ali. Porque quando o autor de Crônicas vai falar de Jabes, ele diz, Jabes foi um grande homem. Ele não para pensar no nascimento de Jabes, ele não para pensar na história de Jabes, ele apenas diz, Jabes foi um grande homem. Pastor, o que quer dizer com isso? A Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte, o sofrimento que você está passando, a luta que você passou, talvez na sua alma, no seu coração, talvez por fora você está alegre, está bem, mas por dentro talvez haja tristeza, o que você está passando por dentro é apenas uma fase entre duas vírgulas. A sua história não é para ser contada só com sofrimento. A sua história não é para ser contada só com tragédias. E o autor bíblico percebeu isso, e ele não começa a história de Jabes dizendo, Jabes era um sofredor, Jabes era um coitado, Jabes ele passava muito mal. Não, ele diz, Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Mas se você parar e observar, como os autores originais, os hebreus, quando liam isso aqui, falavam assim, mas Jabes quer dizer aquele que causa dor. Como é que é isso? Aí ele vem e explica, porque a mãe dele o deu à luz, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porquanto com dores o dei à luz. Mas Jabes não ficou só na dor, Jabes não ficou na história não desejada. Da mesma forma também, eu quero convidar você nesta noite a não ficar só na dor, a não ficar só no aperto do coração. Talvez só Deus e você sabe o que você está passando. Presta atenção em mim aqui. Não se distraia, não desvie o seu olhar, preste atenção na mensagem. Quem sabe Deus vai falar ao seu coração. Não fique só na dor, não fique só no sofrimento, não se coloque como vítima da situação. Se Deus mudou a história de Jacó, se Deus mudou a história de Jabes, Deus também pode mudar a sua história.
Ah, pastor, eu sou crente, eu venho aqui na igreja muitas vezes, já fui batizado e tal. Sim, é verdade, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, é verdade. Mas muitas vezes o que acontece é que Deus quer te dar uma nova história, Deus quer fazer tudo novo na sua vida, mas é importante que você permita que Deus faça. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. E aí nós vamos para a nossa terceira lição desta palavra. Uma nova história, ela é escrita. Que história tem que ser escrita. Alguém tem que pegar numa caneta e escrever. Pegar numa tinta e papel e escrever. Uma nova história é escrita por mãos que trabalham e por mãos que abençoam. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois ele dá o seu pão aos seus amados enquanto eles estão dormindo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que é preciso que a sua vida, que a sua história seja escrita por você, na direção do Espírito Santo de Deus. Todo dia você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que batalhar, mas você tem que ter na consciência da sua mente e na fé do seu coração que você não está fazendo de si mesmo. Deus está te dirigindo em cada passo. Tem que haver um propósito. A história não desejada, você vai deixando ela para trás, mas não é de uma hora para outra não. Feridas não cicatrizam de uma hora para outra, a não ser que Jesus faça o milagre. Mas o Espírito Santo trabalha como um jardineiro que vai cuidando de um jardim. Primeiro ele vem, arranca as ervas daninhas. Mas junto com as ervas daninhas também existem as plantas boas. Então ele trabalha com cuidado, porque as plantas boas elas são frágeis. E para não machucar as plantas boas, ele vai arrancando as ervas daninhas, o mato. Depois ele vem e cuida, coloca o adubo nas plantas boas. E dia após dia o jardineiro vai molhando o jardim até que ele venha dar flores novamente. Da mesma forma, querido, Deus trabalha assim. Você vai observar nos textos bíblicos que Jesus curava instantaneamente as feridas do físico. Jesus curava rapidamente. Apenas com uma palavra ele dizia levanta e anda. Apenas com uma palavra ele dizia vê. Apenas com uma palavra ele dizia abre-te, dizendo para o surdo para ouvir de novo. Apenas com a palavra ele dizia sim, eu quero, a tua fé te salvou, o teu fluxo de sangue foi cortado. Mas as feridas da alma, ele não dizia isso. Para as feridas da alma ele prescrevia o remédio. Ele dizia, olha, perdoa os teus inimigos, ora por aqueles que te fazem mal. Se alguém te oferecer, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém obrigar você a andar 10 quilômetros, anda com ele 20. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Vende tudo que tens e reparte com os pobres. Para cada pessoa, Jesus tinha um medicamento do Espírito Santo diferente. Para Pedro ele disse, perdoa 70 vezes por dia, vezes 7. Então Pedro, para você não precisa perdoar muito, só precisa perdoar 70 vezes 7. Então se você teve uma história não desejada, se você
acha que como criança não precisava ter passado por aquilo que você passou, se você acha que como adolescente, que como mocinha, como rapazinho, passou por situações, por constrangimentos, por mágoas que não era necessário passar, se você acha que não recebeu o amor que devia receber, se você acha que não foi cuidada como devia ser cuidada, eu quero dizer para você que uma nova história começa quando você chama por aquele que pode mudar a sua história. E finalmente, uma nova história é escrita por mãos que trabalham e por mãos que abençoam. Capítulo 4, verso 10, a parte B, diz assim: Jabes, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. E a principal frase que eu ouço da oração de Jabes é essa: se a tua mão for comigo. Você precisa, a cada dia, se sustentar nas mãos de Deus. Você precisa, cada dia, para mudar a sua história, levantar segurando nas mãos de Deus, como uma criança. Jesus disse: aquele que não for igual a uma criança, não pode entrar no reino dos céus. E uma das principais características de uma criança é a dependência do pai e da mãe. A criança, se ela quer comer, ela chora, porque nem falar ela sabe. E às vezes você precisa chorar diante do pai que está nos céus. Só chorar. E ele já vai entender o que você precisa. Às vezes uma criança está suja, né? Fralda suja, ela chora. E a mãe e o pai já vêm, olham e falam: vamos trocar essa fralda. E muitas vezes nós estamos sujos pelos nossos pecados. Muitas vezes estamos sujos pelas nossas iniquidades. E é necessário que choremos em arrependimento por eles. Tiago diz: limpai as mãos, pecadores. Arrependei-vos, convertei-vos. E às vezes uma criança, ela apenas quer o colo da mãe e do pai. E o que ela faz? Chora. Quanto tempo faz que você não chora? Para mudar a sua história, você precisa chorar. Não chorar sozinho, mas você precisa chorar na presença do Espírito Santo. Você precisa chorar na presença do Pai. Jabes disse assim, meus irmãos: se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Sabe, você tem a sua Bíblia aí? Tem aí o seu celular, tem a Bíblia aí? Se você perceber, nós estamos lendo 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Parece que Jabes não terminou a oração dele, não é verdade? Ele começa a dizer: se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, não é? Aí tem um ponto de exclamação e 3 pontinhos. Parece que Jabes não terminou o que ele queria dizer para Deus. E aí vem o final do versículo e diz: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você entende? Porque Deus te ama, porque Deus te quer bem, porque Deus se importa com você. Ele não vai esperar você terminar de orar, Ele vai te responder. Ele não vai esperar você terminar de clamar, Ele não vai esperar você terminar de chorar, Ele vai te responder. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, por causa de muitas pessoas, talvez você ou não, ter uma história não desejada no passado, ter um sofrimento no passado, passa a não acreditar nisso. Não, eu só tive sofrimento, eu só tive luta, eu só tive dor, eu só tive mágoa, nada vai mudar. Não, fulano não muda, Beltrano não muda. Ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele contou uma história que eu já tinha ouvido antes. E ele estava junto com um irmão africano, e eles estavam num circo, e naquele circo tinha um grande elefante, não era branco,
E aquele elefante estava preso por uma corrente pequena. E ele disse para aquele irmão africano: isso não tem lógica, como é que esse elefante aí? Isso não segura esse elefante, essa corrente é pequena demais. Ele é muito grande, ele é muito forte, ele pode arrebentar, isso é um perigo. E o irmão africano disse: pastor, eu conheço uma outra realidade. Eu conheço uma outra história. Porque eu sou da África. E lá na África, eles não prendem os elefantes com correntes. Eles vão até as selvas, eles capturam o elefante, porém, bebê, filhote. Eles pegam o elefante, roubam da mãe, trazem para a cidade. E lá na cidade, eles pegam e amarram uma corda no pé do elefante. E ficam numa estaca no chão e amarram a corda na estaca. E o elefante, então, ele tenta arrancar aquela corda ali 1, 2, 3 vezes com a sua pata e não consegue. E aí ele põe na cabeça que ele não dá conta, que ele não consegue, que ele tem que ficar preso àquela corda. E ele se esquece que ele vai crescendo, crescendo, ficando forte. E um elefante, ele vira carros. Um elefante pode derrubar até paredes. Mas ele se esquece de quem ele é, de quem ele se tornou. E muitas vezes o que nós vemos é que muitos homens e mulheres de Deus se esqueceram de quem eles se tornaram e não de quem eles eram. Você tem que se lembrar quem você é e não quem você foi. Como eu disse, a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou você é crente, ou você não é crente. E crente é aquele que crê. E o que crê dá passos de fé. Ele não vive de acordo com os prazeres dele. Ele não vive de acordo com o que ele acha. Ele vive de acordo com o que a palavra de Deus diz. Irmãos, a maior loucura que eu acho, que eu desde menino sou apaixonado, é por um trem chamado submarino. Submarino é um navio cilíndrico, não é? Ou seja, ele é redondo assim, como se fosse uma garrafa, e ele não tem para-brisa, ele não tem câmeras fora dele, e ele é mergulhado no fundo da água, e ele vai ali, e ele é guiado, os mais antigos por radar, os mais novos por sonar. Pastor, o que é isso? Sonar é um aparelho que ele manda um som, e aquele som vai, bate na parede e volta. E aquele som, quando volta, ele é interpretado por uma máquina e mostra o que tem lá fora. Nós conhecemos isso como ultrassonografia, né? Nós vemos isso quando nós tivemos nossa primeira filha, Maria Zilda, né? Nós estávamos todos empolgados, né? Vamos ter uma filha, aquela alegria toda, né? E aí nós fomos no melhor pediatra que tinha em Belo Horizonte, né? E nós fomos fazer uma ultrassonografia. Fizemos uma ultrassonografia morfológica, né? E nessa ultrassonografia morfológica, né, o médico estava lá fazendo o ultrassom e ele mostrando para a gente, né, depois ele imprimiu colorido, né, o rostinho da Maria Zilda dentro da barriga da mãe dela, né, linda como ela é hoje, né, com o dedinho assim no queixo, e nasceu do jeito que mostrou lá, né, pensando, né. Essa semana ela foi fazer a prova do IF lá, foi representar a escola dela na oficina de matemática. Nasceu inteligente, é inteligente de hoje. Sabe, o submarino é a mesma coisa. Aqueles caras, os homens soldados entram dentro do submarino e eles vão sendo guiados no fundo do mar por um aparelho que diz: você pode ir por aqui, aqui você não pode. Você pode ir por ali, lá você não pode. Por que nós não confiamos em Deus assim? Por que você não confia em Deus assim? Por que você não deixa que o Espírito Santo venha dirigir você, trabalhar em seu coração, para que você venha ter uma nova história na sua vida? Por que você dá tanta cabeçada desse jeito? Por que você sofre tanto? Por que você não pode descansar no Senhor?
Ah, mas eu não vejo o Espírito Santo. Não vê, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Não é uma voz audível. Raramente é uma voz audível. É uma voz de fé. Eu estou entendendo que Deus está mandando eu fazer isso. E olha, qual que é o GPS, qual que é a bússola, qual que é o sonar? É aqui, ó. O Espírito Santo nunca vai mandar você fazer algo que contraria a sua própria palavra. Nunca. Nós cantamos um hino de vez em quando, né? Cantamos ainda, que diz assim: oh, que dor perdemos sempre, oh, que dor no coração, oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E quando levamos, não deixamos o feedback, não ouvimos de volta. Oh, nós precisamos, você precisa entender que Deus quer fazer da sua vida uma nova história todos os dias. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. O Senhor quer fazer da sua vida uma história nova todos os dias.